quais profissionais realmente podem nos auxiliar aí, tanto no fechamento do diagnóstico, quanto no tratamento das alergias alimentares. Né? Fundamental o pediatra, porque é o médico, né, que a grande maioria das crianças tem o contato aí o tempo todo. É difícil uma criança já ter contato desde o início da vida com um médico especialista, vai ser o pediatra ali a porta de entrada, por isso é tão importante que os pediatras cada vez mais estudem sobre alergia alimentar, entendam, né, quais os sintomas podem estar relacionados e saibam fazer o correto processo de fechamento de diagnóstico, que entendam que para ser a PLV não precisa ter baixo ganho de peso, que para ser a PLV não precisa ter sangue nas fezes, que para ser a PLV não precisa fazer placa vermelha, porque também tem profissional que entende que a alergia é só IgE mediada, é só aquela reação que é a mais rápida de placa vermelha e inchaço. Não entende que esses sintomas mais tardios, mediados por célula, possa ser alergia a alimento. Né? Então são essas questões também. Então o pediatra vai ser sempre a porta de entrada. Ou temos excelentes pediatras que entendem, conhecem e sabem fazer tanto o fechamento do diagnóstico quanto o tratamento, mas é importante também, né, desde que o pediatra não detenha todo esse conhecimento, que ele encaminhe para médicos especialistas. Então, se o seu filho ele tem reações de infecção respiratória de repetição, e sintomas de pele, placa vermelha, inchaço ou dermatite atópica, que é aquela pele que aparece ali umas bolinhas, é uma pele ressecada, que fica parecendo uma lixa, ela fica com aspecto grosseiro, né? Porque é uma pele muito sensível, que desidrata muito fácil, que pode ter inflamações ali, inclusive bactérias e fungos que podem comprometer aquela área inflamada. O médico especialista que vai nos auxiliar nesse tratamento é o médico alergista, né? De preferência, um alergista pediátrico. Já se a criança tem sintomas gastrointestinais, então se ela tem doença do refluxo, que pode ou não estar associada à PLV, se ela tem diarreia ou constipação, vômitos, muco, sangue nas fezes, distensão abdominal, o médico especialista, inclusive para fazer o fechamento do diagnóstico, né, é o gastropediatra, tá? Então, vai depender de qual tipo de sintoma o seu filho ou a sua filha tenha, para saber qual é o médico mais especializado ali no tratamento daquele tipo de sintoma, inclusive para fechamento do diagnóstico. Então, para fechar diagnóstico, que eu sei que é sempre uma dúvida grande aí de vocês, né, o médico vai escutar a história clínica. O que é história clínica? O que aconteceu com a criança? Está em aleitamento materno? Está em uso de fórmula? Já é uma criança maiorzinha que comeu o alimento? Qual alimento ela comeu antes do início desses sintomas? Quais são os sintomas, quantas vezes já aconteceu, né? Porque para ser alergia, gente, tem que ter reprodutibilidade, né? Então, toda vez que tem um contato com aquele alimento, a criança apresenta aqueles sintomas. Né, por exemplo, o médico nesse processo de investigação, se a criança teve contato com leite, aí uma vez ela teve um vômito, mas aí teve contato de novo, aí não teve, né? Ou, por exemplo, teve ali a placa vermelha, mas no próximo contato não teve. Tem hora que tem hora que não tem. Então já começa a gerar uma dúvida, pode ser que não seja alergia à proteína do leite de vaca, tá? Tem que ter reprodutibilidade. Começou, muitas vezes não faz o sintoma no primeiro contato com o alimento, né? Aqueles primeiros contatos ali tá servindo para sensibilizar o organismo, é um começo ali de um relacionamento com as células de defesa, né? Com aquele alimento, com aquela proteína, até um ponto que as células de defesa começam a entender que a proteína é agressora, né, que vai fazer mal e começa a disparar a reação, mas começou a disparar a reação, né, dentro do quadro de alergia, toda vez que tiver contato com aquela substância, né, na quantidade que aquela criança comece a reagir, porque isso vai depender de criança para criança. Tem criança que vai precisar de uma quantidade maior de contato, tem criança que precisa de uma quantidade menor para disparar, né, essa cascata alérgica, esses sintomas. Então, toda vez que tiver o contato, tem que fazer o sintoma, tá? Então, o médico vai entender esse processo. Se a criança, né, puder produzir o anticorpo imunoglobulina E, o médico vai pedir os exames. Quais são essas crianças, gente?
Criança que faz reação em até 2 horas com placa vermelha e inchaço, né? Que a gente chama de urticária, que são essas placas vermelhas. Levanta como se fosse um mapa, assim, em algumas partes do corpo da criança, né? Fica um delimitado ali mais avermelhado, a pele por baixo incha. São placas, tá? Não é bolinha, placa vermelha. É o mais, né? Um tipo de reação mais típico de alergia, que mesmo os leigos olham assim e falam, ah, fulano, você está com alergia a alguma coisa, né? É bem característico de alergia essa placa vermelha que a gente chama de urticária, ou pode dar angioedema também, que é um inchaço mesmo, né? Geralmente das partes mais molinhas aí do rosto, incha a boca, incha o olho, né? A pessoa até chega a ficar um pouquinho ali deformada mesmo, até fica difícil às vezes reconhecer de tanto que incha o rosto. Pode até inchar outras partes do corpo também, mas geralmente o que incha são as partes moles do rosto, tá? Então, para esse tipo de reação e para os casos de dermatite atópica, onde está se investigando se pode ter relação com a alergia à proteína do leite de vaca, ou a asma também, que em alguns casos pode estar ligado, né? O leite de vaca pode ser o alimento que dispara esse início da reação. Pode ter exame ali que auxilie, porque nesses casos, né, de dermatite, asma, esofagite eosinofílica, que a gente chama de reação mista. O que é reação mista? Tem células, né, células inflamatórias envolvidas, aquelas células de acometimento ali tardio que não aparecem no exame, mas pode ter produção de IgE, que é o anticorpo imunoglobulina E, que aparece lá no exame, tá? Então o médico pode ou não pedir os exames. Uma outra questão importante, gente, não é porque deu IgE acima do nível ali, né? Geralmente 0,10 ou 0,35, dependendo do laboratório. Não é porque a IgE deu alterada, acima do negativo, que efetivamente a criança seja alérgica àquele alimento, tá? O exame, ele mostra sensibilização. Então, a criança produz o anticorpo ali para aquele alimento, mas não quer dizer que ela é alérgica. Para ser alérgica, tem que dar positivo no exame e no contato com o alimento a criança precisa produzir sintomas, tá? Tem criança que positiva no exame, mas na hora que tem contato com leite de vaca não tem qualquer sintoma. Então a criança é alérgica? Não. Ela é sensibilizada, ela tem uma IgE aumentada para a proteína daquele alimento, mas na hora que ela tem um contato com o alimento, ela não faz sintoma, então ela não é alérgica, tá? Então tem que ser sempre história clínica. Exame pode auxiliar o médico, tá? Em alguns casos, se for sintoma tardio, respiratório e gastrointestinal, não precisa fazer exame nenhum. E aí, o terceiro pilar, né, dessa questão é o TPO, teste de provocação oral, que é o teste ouro. Então, o médico vai auxiliar ali a família, vai instruir como fazer a dieta e os cuidados do dia a dia, né? Que eu sempre falo aqui, não vale falar tire leite e derivados da dieta. Só com isso, a família não consegue, na grande maioria dos casos, fazer todo o processo de forma correta, realmente identificar quais alimentos têm proteína do leite de vaca, ou aonde mais pode ter proteína do leite de vaca, né? Porque a gente sabe que algumas vezes a criança não faz reação só com o alimento, porque proteína do leite de vaca e outras proteínas alimentares podem estar em outras substâncias, outros produtos. Então tem que explicar como ler rótulo, se eu tiro alguma coisa da dieta, o que eu coloco, né? Se a criança está em uso de fórmula, vai fazer a troca da fórmula, tem que ver se essa fórmula, mesmo sendo hipoalergênica, é a mais indicada para a criança naquele momento, né? Isso é muito importante também. E aí vai fazer todo esse processo de restrição do contato da criança ali com a proteína, seja via dieta da mãe, quando a reação é via leite materno, seja via troca da fórmula, quando a criança reage com a fórmula à base da proteína do leite de vaca, seja na dieta da criança, se já é uma criança maior e começou a fazer reação quando ela começou a ter contato ali com os alimentos. Então faz a dieta de restrição, né, e os cuidados do dia a dia, muito bem feitos, muito bem instruídos, acompanhado, porque vai dar um monte de dúvida, então tem que tirar as dúvidas, tem que acompanhar. 30 a 45 dias. Então espera-se, né, se for realmente alergia ao leite de vaca, fazendo tudo de forma bem correta, né, que os sintomas amenizem quase totalmente ou desapareçam totalmente nesses 30 a 45 dias. Fez isso, realmente os sintomas melhoraram? Ah, então é a PLV? É a alergia à proteína do leite de vaca? Não. Aí o médico tem que
fazer a orientação aí para uma reintrodução dessa proteína, né, de preferência de modo seguro, na vida dessa criança, seja dieta da mãe, seja voltando à fórmula, seja na dieta direto na criança já um pouquinho maior. Faz a reintrodução. Os sintomas voltaram a aparecer? Aí sim o médico vai fechar o correto diagnóstico. Tá? E eu sei que muitas vezes ou o profissional não sabe ou não faz o correto processo, e aí nós temos tanto crianças que são subdiagnosticadas, né? Não chega nesse diagnóstico, acha que é alguma outra coisa, fica ali tratando os sintomas com medicamentos caros, medicamentos que têm efeitos colaterais graves nas crianças, a criança arrasta um quadro alérgico ali de sintomas por um tempo, né? Tá sempre ali passando mal, sempre usando remédios, às vezes internando, às vezes desnutrindo, às vezes perdendo peso, não se desenvolvendo de forma tão adequada, né, dependendo dos sintomas, e não tem esse diagnóstico. Ou, às vezes, tem um diagnóstico sem ser a PLV, porque, né, já vi de tudo um pouco. Profissionais que fecham o diagnóstico só com exame, profissionais que fecham o diagnóstico só com história clínica, não fazem todo passo a passo, o correto processo, ou faz o TPO só a primeira fase, só tira o alimento, né? É lógico, gente, que tem alguns casos pontuais aonde, por exemplo, né, tem uma história clínica de repetição, teve contato diversas vezes com o alimento, a criança sempre fez aquele sintoma. Tem o exame que positiva e que auxilia. E dependendo do sintoma, se for um sintoma muito grave, o médico com isso, né, pode fechar o diagnóstico. Então é mais o caso aí de uma criança IgE mediada, que aí o sintoma vai ser comprovado ali pelo exame, tem uma IgE positiva, faz o sintoma, o médico pode até fechar o diagnóstico sem pedir TPO, porque às vezes a criança faz anafilaxia, faz FPAS, né, que são aqueles vômitos ali que tem um risco de um choque hipovolêmico. Mas principalmente as crianças com sintomas tardios, gastrointestinais respiratórios, não dá para fechar diagnóstico só fazendo dieta, sem reintroduzir.